Muito bem, senhoras e senhores, começando mais um Loucos por Automobilismo, edição número 336 do seu podcast favorito de velocidade. Hoje o programa das quintas-feiras, o programa de responder as suas perguntas, né? Perguntas pós-Bélgica, pergunta pós-primeira parte da temporada de Fórmula 1, que agora entrará de férias e ficaremos 3 semanas tentando adivinhar quem será o segundo colocado no Grande Prêmio da Holanda, que vai acontecer daqui 3 semanas. Mas quem também vai sair de férias é ele, o grande Adalto. Já está animado, ele já está com as malas prontas, não é isso, Adalto? Grande Brunão, grande confraria, é isso aí. Malas prontas para merecidos poucos dias de férias aí, né? Porque não foi fácil esse primeiro semestre aqui, não foi fácil, não. Mas agora vamos descansar um pouquinho. Descansar. Aliás, vou aproveitar e já fazer a chamada, porque é o seguinte, como o pessoal já sabe que você vai sair de férias, aí semana que vem muita gente nem vai vir aqui assistir o programa, tá? Aqui, né? O Adalto não tá lá e tal. Então, ó, eu já vou avisar aqui, eu vou fazer Isso. Vou fazer o serviço aqui, o pessoal vir pelo seguinte, teve um ouvinte que sugeriu no início do ano, sei lá quando, também não lembro quem foi, mas não importa, porque a gente vai fazer para todo mundo. Para a gente falar um pouquinho sobre a temporada de 2008. Portanto, eu e o Fábio Campos faremos um especial sobre a temporada de 2008. Vamos relembrar os fatos dessa temporada. Uma temporada que anda muito em voga, né? Porque o Felipe Massa resolveu desenterrar a capivara. Ou seja, ele acha que foi prejudicado e quer reverter o resultado e ser declarado campeão da temporada de 2008. Será que o Felipe Massa merece o título de 2008? Não responda ainda. Você terá essa resposta na terça-feira, após o especial, que nós vamos desmembrar para vocês como foi esse ano, o desempenho dos pilotos, quem fez mais pontos, quem fez menos pontos, quem rodou muito por causa do fim do controle de tração. Quem será, hein, Adalto? Teve um piloto em 2008, 2007 para 2008, eles tiraram o controle de tração de novo, né? O controle de tração já tinha saído lá nos anos 90, aí depois voltou, né? Aí tiraram de novo. E teve um piloto que sofreu muito com o fim do controle de tração em 2008. Quem será este piloto? Vamos falar sobre isso na terça-feira. Bom, mas o assunto hoje são as perguntas que vocês mandam aqui para nós. Os nossos Twitters estão aparecendo aqui, o meu @BrunoAleixo80, o do Adalto, @AdaltoRacing. E vamos começar com as perguntas, né, senhora? Olha, esse negócio do controle de tração que você falou, ontem tinha lá no Twitter, alguém colocou uma volta do Schumacher, não lembro aonde, 2002, acho. Impressionante como você ouviu o controle de tração. Quando ele tirava o pé do freio, ele metia no acelerador. Não é que ele punha o pé no acelerador, ele cravava o pé no acelerador. Então, o Rubinho já falou que a Ferrari não tinha nem curso acelerador, né? Era como se fosse uma teclinha de computador. Assim, você apertava, ou era 100% ou 0%. Meu Deus do céu! E você ouvia o controle de tração. Ele soltava assim, nossa senhora. Imagina se eles voltam com o controle de tração, hein? Nossa, aí não pode. Já pensou? Eu acho que uma das ajudas à pilotagem mais absurdas que existe é controle de tração. É bem absurdo mesmo, né? Controle de tração, porque vai contra o básico do negócio. O básico do automobilismo, né? Freio ABS e controle de tração. No automobilismo é uma coisa ridícula, né? No universo dos games é coisa de principiante, né? Você bota lá o carro com controle de tração e freio ABS. Bom, vamos lá. Primeira pergunta aqui do Evandros. Ele pergunta o seguinte, Adalto, a pergunta bem simples, ele diz. Faça um top 5 dos pilotos mais arrojados da Fórmula 1 no grid atual. Bem simples, né? Pergunta simples, uma simplicidade, eu diria, franciscana. Por isso que eu vou deixar atual? Por isso que eu vou deixar você responder aí. Mas são os de sempre. O Vespa, o Leclerc, o Hamilton, o Norris e o quinto. Eu fico Bottas, tô brincando. Eu fico entre o Russell e o Piastri. Bom, como o Piastri está começando agora, o Russell, pronto.
Mas eu acho que são esses, né? Você não acha, por exemplo, você não acha que o Pérez é agressivo? Tirando a velocidade, não estou falando de talento, mas agressividade. O Pérez tem agressividade, ele vai para cima, não quer nem saber. Sim, então não é rápido. Mas não acho. Eu estou tão decepcionado com o Pérez. Então, eu estou tentando, porque eu estou sentindo que você fez uma lista dos melhores, mas o ouvinte não quer uma lista dos melhores, ele quer uma lista dos mais arrojados. Arrojado, por exemplo. Vamos pegar aqui, arrojado também. Vamos pegar aqui, por exemplo, na história. O Alesi é arrojado. Sim. Mas é bom. Aí é outra história, mas é arrojado. Arrojado era, não tem dúvida. Mas é que eu sempre misturo arrojo com acerto, né? Sei. O cara tem que ser arrojado sem bater toda hora. Senão, é verdade. Né? É verdade. Muito bem. O Magnussen tinha que estar nessa lista aí, entendeu? Só que, coitado, ele só anda atrás. Né? Ele só teve uma chance em carro bom, não conseguiu se manter lá na McLaren, lembra? Lembro. Tem um arrojadão também, que é o Ocon. O Ocon é bem arrojado. O Ocon é arrojado. O Ocon, ele é arrojado, inclusive, com companheiros de equipe, né? Já deu problema aí. É verdade. O Ocon é um piloto arrojado. Arrojado. É verdade. Muito bem. Então tem vários arrojados aí, mas... É que tem que misturar as duas coisas, né? Entendi. Senão não dá. Vamos falar de André de César, eles vão falar... Mas é arrojado. Super arrojado. Alexia, André de César. Tem uns caras super... Mas, meu... Vamos lá, então. Doutor Fibes, qual é a possibilidade de novas equipes como a Andretti entrar na Fórmula 1 ainda existe? Ou a posição contrária das escuderias atuais em dividir receitas com os times permanece mantendo-os com os 10 atuais? Existe a chance de algo a longo prazo mudar essa situação, como um novo pacto da concórdia? Ele está dizendo que tem saudades da época que o grid tinha 26 carros. 26 Tenho saudades quando tinha tanto carro, doutor Fibes, que existia pré-classificação. Porque tinha mais carro do que a pista suportar. Tinha 30 carros, entendeu? 32 carros. Então existia uma pré-classificação. O Moreno, inclusive, participou algumas vezes. Tinha equipe que não entrava nem na classificação porque não passava da pré-classificação. E olha, a chance aí, é lógico que ela existe, né? As equipes não querem, porque elas são mesquinhas. Elas são... a Fórmula 1 agora está dando muito lucro. Então, né, por causa... Né, elas estão aproveitando o lucro que a Fórmula 1 gerou com 2021. Então, estão nadando, surfando nisso aí. Até quando nem eles sabem. Eu acho que é por isso que eles têm tanto medo de entrar em equipe a mais. Entendeu? Então, eles dividem os lucros hoje em 10, né? 11 com a Liberty. Se entrar mais uma equipe, tem que dividir por 12. Se entrar mais duas equipes, por 13. Entendeu? Então, eles não querem. Né? Mas a FIA, que é a primeira que disse pode ou não, a FIA é que fala, olha, pode. E aí vocês se viram aí. Se vocês não quiserem, vocês vão ter que dar alguma desculpa aí, muito boa, porque senão os caras vão para a justiça, entendeu? Porque se a FIA der autorização, ela é o órgão máximo. Apesar da Liberty ser a dona, ela é a dona, mas ela não é o órgão que governa a Fórmula 1, né? Ela governa a parte comercial da Fórmula 1, não a parte esportiva ou técnica. Isso é a FIA. Então, a FIA dizendo que pode, eles vão ter que dar se eles não quiserem, eles vão ter que armar algum circo aí, entendeu? Para dizer não, vai ficar um negócio bem chato. Vamos lá. William Alves de Almeida. Com o teto de gastos, aparentemente as equipes não estão optando por pilotos pagantes, o que torna o grid melhor. Mas admito que os barbeiros como Laffite, Mazepin e Grosjean traziam emoção e diversão às corridas. Pô, William. Grosjean até concordo, mas Laffite e Mazepin? Vocês também estão sentindo falta do entretenimento e imprevisibilidade que essa turma proporcionava na telinha? William, eu também, nenhum. Eu não. Eu acho que isso é uma coisa muito boa do regulamento novo, é mais uma coisa do teto de orçamento, né? Que realmente agora eles não precisam de piloto pagante.
Eles até podem querer piloto pagante. Aí é uma coisa. Mas eles não precisam mais. Mas eles precisavam, senão não conseguia ir para todas as corridas. Agora, precisar, eles não precisam. Mas, né, é lógico que, por exemplo, a Red Bull não fala não para os 30 milhões do Pérez, de dólares, entendeu? Ninguém fala não para isso. Mas não precisa, entendeu? Então, eu não... E para ter braço duro lá vou eu. Não precisa colocar o Lefite, o Mazepin. Coloca o Adalto lá. Você é muito melhor. Não, você é muito melhor que o Mazepin e o Lafite. O Grosjean eu tenho minhas dúvidas, mas o Mazepin e o Lafite, sim. O Grosjean, eu acho que o Grosjean tá mal colocado aí. O Grosjean não era braço duro, não. Ele está perguntando se é a mesma equipe de mecânicos que troca o pneu dos dois carros. Boa pergunta. Que eu saiba, sim. Ó, vamos lá. José Antônio Vieira, boa noite. Será verdade o Binotto na Alpine? Seria muito bom, se for verdade. Ele daria um up no motor da Renault. Olha, a questão não é ser verdade, José Antônio, porque isso não foi para ser mentira, né? Precisa ser, alguém precisa dar certeza e depois ser desmentido. Não, é um boato que existe que pode acontecer ou não, né? Eu acho que está mais para acontecer, porque nessa surgiu de dois caras que eles também falaram que era boato, então é bom deixar isso muito claro, né? Realmente ele podia melhorar o P da Renault. Se bem que o P nós vamos falar uma hora aí, né? Porque eu li umas 3 perguntas. Tem uma pergunta boa, daí a gente fala mais sobre o P, José Antônio. Esse negócio do Binotto é igual o técnico de futebol quando um bom fica livre no mercado. Todo time que manda embora fala, esse aí pode ser que contrate. Ele vira a sombra dos outros. Isso, né? Uma hora alguém contrata. No caso do Binotto, das 10 equipes, só a Ferrari que não contrataria, né? Porque não teria muito sentido. Mas as outras 9, todas elas, mandou alguém embora. Olha, lá veio o Binotto. Lá veio o Binotto. Então, é isso aí. Mas pode ser que contrate, como pode ser que não contrate. Só saberemos quando a assinatura acontecer. O Anderson Martins, em 2026 teremos um novo regulamento. Em quais pontos você acha que a FIA e a Fórmula 1 deveriam mudar para tentar melhorar a qualidade das corridas? Isso aí dá um programa, Anderson Martins. Pode começar ouvindo da semana passada, que a gente falou bastante sobre isso, né? Exatamente. Da semana passada não, de terça-feira. Terça-feira, nós falamos muito sobre isso, entendeu? Não dá para... É uma pergunta que, assim, tem tanta coisa, Anderson, que não dá para responder, entendeu? Tem muita coisa desportivamente para melhorar. Na minha opinião, até, inclusive financeiramente, tem a questão de duas equipes que, pelo que disse o presidente da FIA, cumpriram as exigências para entrar na Fórmula 1, né? Tem a questão dos limites de pista, da disputa. Então, tem muita coisa, entendeu? Que dá para fazer. Então... Mas você pode pensar assim, precisa ter uma filosofia, que é relembrar que é uma competição. Não, tudo começa... Se colocar esse norte, já tem um caminho, né? Relembrar que é uma competição. Até o nome já coloca o esporte, não? É esporte business. Isso. Não é business esporte, é esporte business. Entendeu? Então você tem que ganhar dinheiro com o esporte. Com o esporte. Se fizerem isso, já é meio caminho andado. Meio caminho andado, Vamos lá. Murilo Carvalho, não sei se vocês viram a Mariana Becker da Band antes da qualificação do GP da Hungria de 2023. Ela disse que conversou com os engenheiros da Alpine e eles estavam preocupados, pois o motor Renault perde 40 a 50 cavalos em relação ao motor mais potente. Está certo que o motor Renault é o menos potente, mas achei exagerada essa diferença. O que o engenheiro da Renault falou procede ou não? Não procede. E tá certo, eu falaria a mesma coisa que ele. Eu chutaria 50 a 60 até. Mas todo mundo diz que é de 20 a 30 a diferença. Entendeu? Então, mas se eu sou engenheiro da Renault, eu vou falar, eu vou dobrar isso aí, entendeu? Eu vou dobrar como ele dobrou, 40 e 50 praticamente dobrou. Agora, está certo...
É isso. Eu li pergunta que dá para a gente elaborar mais a resposta. Entendi. Então vamos lá, vamos lá. Doutor Fibes, de novo, doutor Fibes. De novo, Tudo doutor bem, Fibes. vamos lá. Apesar de eu torcer para o Vespa, quero briga na pista. Vocês são a favor da FIA dar um jeitinho e tentar criar uma regra anti-Max, pelo menos para não ficar tão na frente. Assim, que dilema. Isso aqui a gente fala toda semana, né? Não é uma regra anti-Max, né? É uma regra pró-competição. Pró-competição que valeria para todos. Para todos. Não é anti-Max, valeria para agora e para sempre. Por exemplo, peso no carro. Lastro. Seria ruim, né, Adalto? Mas se é para ter corrida boa, tudo bem. Se é para ter corrida boa, tem que ser assim, lastro, entendeu? Começa colocando lastro. É pouca coisa, não é? Não vai colocar 50 quilos no carro. Não é para jogar o carro lá para trás. É para equilibrar um pouco, entendeu? É uma coisa que é fácil de fazer, né? Daria para, quando colocar o grid lá, na própria transmissão, mais uma coluninha, quanto cada um tem de lastro, né? E pronto, e o lastro ia mudando a cada 6 meses, dependendo da vantagem, entendeu? A cada 3 meses, não sei. Isso teria que bolar, como é que vai fazer, entendeu? Cada 4 corridas vamos rever, porque de repente você pode pôr lastro agora, uma equipe passa você na frente, você tira um pouco do seu lastro também, entendeu? Para equilibrar, tem que equilibrar, eu acho que tem que equilibrar. É isso. Muito bem. Anderson Martins, qual piloto do grid atual poderia derrotar o Max Verstappen nessa Red Bull? É a nossa reflexão aqui da semana passada, né? Nossa reflexão. Eu já dei minha opinião, acho que o que mais combina é o Leclerc, mas isso é uma opinião muito, muito assim, sabe, é muito chute, entendeu? Pode ser que não, mas eu acho que é. Eu acho que seria o Leclerc, porque ele também gosta de um carro traseiro, mas não sei, não dá para. Então, eu Dá também para ter certeza absoluta. Eu não sei responder essa pergunta, porque atualmente, como o Max não tem parâmetro, então é impossível a gente responder essa pergunta objetivamente, porque não dá para saber qual é o limite dele. Não dá para saber, né? O companheiro dele não existe. Né? Os outros pilotos não existem para ele. Então, qual é o limite? Ele está abaixo do limite? Está acima do limite? Né? Ele está fazendo o carro andar mais? Ou o carro está abaixo do seu potencial? Não dá para saber. Então, eu não me arrisco a dar essa resposta, porque, inclusive, se eu fosse qualquer um dos pilotos atuais hoje do grid, tirando os que estão em equipe pequena, mas esses caras daí de equipe grande, Hamilton, Russell, Leclerc, Norris, eu pensaria 70 vezes antes de aceitar uma proposta da Red Bull para sentar do lado do Max. Sim. Então... Sim. Eu também. Você vê que o carro, você vê, tem algumas evidências, né, Bruno, que nos fazem pensar que ele nem está no limite ainda. Porque o carro não quebra, o motor não quebra, não gasta pneu, não superaquece freio. Isso. Não acontece nada. Ele acaba a corrida, ele sai pulando do carro, o carro está inteiro, né? As pessoas estão com dificuldade de entender isso, né? Qual que é o problema do domínio, né? O problema do domínio é não ter competição absolutamente nenhuma, nenhum tipo de imprevisibilidade, nada. Assim, não tem um perigo de quebrar, não tem um perigo de sair da pista, não tem um perigo de fazer nada, porque o cara está simplesmente passeando todos os domingos, né? Passeando. Foi assim, me lembra muito, foi assim. Sabe o que me lembra muito? O Kimi, teve uma época do Kimi na McLaren, que ele andava muito. E quando faltavam mais ou menos 10, 15 voltas para acabar a corrida, ele já tinha 10 segundos na frente do segundo colocado, e ele começava a bater recorde da pista. Uma atrás da outra. Aí quebrava o motor. Sim. Aí falavam que a McLaren que a McLaren não era confiável, né? Mas ninguém na McLaren ia no rádio e falava, calma, que nem faz, por exemplo, o engenheiro do Vespa. Que vai no rádio e fala, tá esquentando aqui, tá não sei o que aí, vai. Mas por isso que eu tô cada vez mais convencido que o caminho é para a Fórmula 1 começar assim... Tirar o rádio.
Porque olha só, não tem jeito, a Fórmula 1 está previsível, porque ela chegou num nível de excelência que a confiabilidade é gigantesca. Então, Gigantesco. assim, se você não coloca as decisões na mão dos pilotos que estão lá dentro, e piloto é descabeçado, né? Os caras. É, Aí é que nós estamos lascados, entendeu? Porque é. o cara, por que ele vai arriscar? O engenheiro chega para ele e fala assim: olha, tá vindo o Verstappen atrás de você, ele é 3 segundos mais rápido por volta, tá? Então você deixa ele passar. O cara fala assim: tudo bem que eu vou fazer. Eu vou É, ficar brigando com o cara. Agora, se o cara tá lá sozinho no carro dele, sem muita informação, sem saber direito o que tá acontecendo, Ele meu vai filho, brigar um só pouquinho. passa se for por cima. É, Entendeu? Só passa se for por cima. Mas o pessoal xinga que a gente fala isso aqui, que é o rádio, isso aqui. Parece que as pessoas gostam desse tipo de coisa, né? Eu sigo na minha saga de assistir lá as temporadas antigas lá no canal das corridas, né? sabe o Aí, que é, Bruno? é. Tem que dividir o seguinte: os fãs são divididos entre os torcedores do piloto que está vencendo contra o resto que gosta de Fórmula 1. Então, Né? mas vamos fazer uma Então, comparação. Ah, você vê que quem reclama quando a gente fala isso, ou quando outros podcasts falam isso, inclusive podcasts gringos, que eu ouço direto, né? É parte do meu trabalho, muitas das matérias do Autorês são puxadas de podcasts de fora, e a gente coloca até a fonte no podcast e tal. Hoje tem matéria assim. Também xingam. Você vê que é torcedores do piloto que eles acham que os caras do podcast querem prejudicar. então, mas o Adalto, até para a torcida é chato do jeito que está hoje. Porque se você for pensar bem, pensa na sua época que você assistia lá o Senna. O Senna dominava. Mesmo quando o Senna tinha um carro muito bom, tinha um perigo dele não ganhar a corrida. Lógico que tinha. Porque o carro podia quebrar, porque E quebrava, hein? o Prost começava a vir fungando atrás, ou Isso. porque Mônaco 88, ele estava pilotando sozinho, desconcentrou e bateu. Essas coisas, por que bateu? Porque não tinha um engenheiro para falar com ele, calma, vai devagar. Não, ele queria ir mais rápido. Aí, pimba, deu no muro, perdeu a corrida. Essa imprevisibilidade de hoje, essa previsibilidade de hoje, é chata até para quem torce. Né? Porque vira uma festinha. Você vai para o autódromo só para ficar vendo o seu carro do seu piloto desfilar, passar 70 vezes ali na sua frente em primeiro e receber a bandeirada e ganhar a corrida. Então, vocês podem chamar aí de falar que a gente é anti-Verstappen, pode fazer o que vocês quiserem, problema de vocês. Nós estamos analisando a competição, que absolutamente não existe hoje, é uma crise mesmo. E vou falar mais, é a maior crise que eu já vi. E não é por causa do Verstappen, é porque junta tudo isso que eu falei até agora. Junta a Red Bull, junta o Verstappen, junta a confiabilidade de todos os carros, junta o nível de excelência que a Fórmula 1 atingiu, junta tudo isso. O resultado é esse aí, ó. Né? Esse domínio, nesse sentido, esse domínio é pior do que os outros. É pior. Ele é comparável com o do Hamilton ali em 19 e 20, vai? Porque ali também ainda já tinha uma confiabilidade, a gente meio que já sabia que o Hamilton ia ganhar as corridas. Então, esses dois domínios recentes, 2019, 2020 e agora 2022 e 2023, são nocivos ao esporte. Muito. Muito nocivos ao Muito esporte. Nocivo. A sorte é que a gente teve um 2021 no meio. Isso. A sorte. Porque se tivesse tido, meu amigo, a Fórmula 1 tava às moscas aí, ninguém tava assistindo. A sorte. Então, agora, com esse negócio de pessoal xingar, isso aí não se preocupa. Porque na época do Schumacher, eu era xingado de anti-Schumacher, depois eu anti-Vettel, depois fui anti-Hamilton, agora sou anti-Vespa. Mas eu ainda acho a era do Schumacher menos pior do que essa. Porque a era do Schumacher em 2004 ganhou um monte de corrida, mas em 2004, em Mônaco, por exemplo, ele foi fazer um aquecimento de pneu maluco lá e bateu com o Montoya. Foi. Não acontece isso hoje, entendeu? Hoje não acontece. Não acontece. Né? Então, enfim. Hoje está tudo muito controlado. Muito controlado, é um ambiente muito controlado. Isso é ruim para o esporte. Muito controlado, entendeu? Isso é ruim para o esporte. É controlado demais, porque você tira qualquer imprevisibilidade. O ambiente muito controlado não é bom para o esporte. É isso que eu acho que as pessoas não estão entendendo. Assim, e esse ambiente controlado está presente, ele está em comum nos domínios do Verstappen e nos domínios do Hamilton. Nos outros eu não acho que estava. Não dá nem Mas o Hamilton eu concordo com você. Para mim, domínio mesmo foi só 19 e 20.
Que nos outros tinha a Ferrari, que ainda deu uma graça. Tinha Rosberg, tinha outras, né? Não, os anos Bottas teve 17, 18 a Ferrari ali, mais ou menos, né? Mas 19 e 20 não tinha ninguém. Não. E agora o Verstappen, em 22 e 23, não tem ninguém, nem o companheiro de equipe não tem ninguém. Então, fica aí para vocês pensarem antes de xingar. Marcelo Andrade. Aí, pronto. Marcelo Andrade. Vejo centenas de reclamações que o regulamento é feito só deu errado, mas não temos competitividade entre as equipes. Aí, acho que só criticar é muito fácil, mas qual seria a sugestão plausível e que também seria aceita pelas equipes? Pois é muito chato essa chiadeira semanal ou diária que não leva. Ele tá bravo com a gente, eu acho. Lembrando que o teto de gás, o regulamento do túnel, já capa as equipes de boa performance. Na minha visão, esse regulamento não falhou, mas a incompetência da Ferrari e Mercedes está impactando mais que tudo na falta de disputa. Também é verdade, né? Também é verdade. Não tem dúvida. O regulamento é bom, né? Que a Red Bull foi muito competente, né? E as outras não tiveram competência. O que não impede que se tenha discussão, porque a falta de competição está aí, está dada, né? Tá. Não, nós falamos antes, né? Desculpa, Marcelo, até falei. Tem várias maneiras de você que são plausíveis, né? Eu acho que o lastro é a melhor. É a mais fácil de fazer, é a mais fácil das pessoas entenderem, entendeu? É usado em várias competições, até no kart é usado isso. Até no kart, já começa no kart, assim. Porque senão aqueles moleque que pesa 40 quilos ganham todas as corridas, entendeu? Mesmo e nós os gordos... Isso. Então, é bem plausível isso, entendeu? Tá, tem que ver, sentar com as equipes e fazer... Tem que ser uma coisa que não é para esse ano. Tem que ser uma coisa para sempre. Não é como alguém falou, anti-Max. Não é anti-Max. Anti-esporte. Anti alguém disparar e deixar todo mundo... entendeu? Para não acontecer esses domínios acachapantes, entendeu? Acachapante. Nós tivemos 12 corridas e 2 corridas curtas, não é isso? 2 curtas. A mesma equipe ganhou as 14 corridas. Isso é acachapante, eu nunca vi isso. Entendeu? Isso é um massacre, entendeu? Então, isso é muito ruim para o esporte. Uma coisa que no campeonato de futebol, depois de 14 rodadas, você tem um time que ganhou todos os jogos de 4-0. Isso. Entendeu? Que graça tem? Só tem graça para os torcedores daquele time. Mas você não pode fazer um campeonato de qualquer coisa só para um nicho, só para torcedores de um piloto ou de um time. Não, é para todos. Tem. Mas o futebol ainda tem um componente que é o seguinte: é um jogo com muitos jogadores e tudo, tá? Muitas variáveis. De vez em quando pinta uma zebrinha, assim, né? De vez em quando pinta uma zebrinha. Pinta. Pode ter um time. Esses bolões de futebol é difícil ganhar, né, meu? Você pega lá. Tem exemplos aí, né? Nem vou citar aqui porque o pessoal vai falar e tal, mas tem exemplos aí de times espetaculares dos anos 90, patrocinados por grandes empresas de laticínios, que perderam para equipes mineiras de menor potencial. Isso no futebol acontece. Acontece, mas deixa para lá. Muito bem. O Anderson Martins, e a novela sobre a renovação do Hamilton, que falta para ser sacramentado? O Anderson Martins, é a sua terceira pergunta, agora é a última, hein? Agora não vou deixar mais, não. O Anderson é mesmo? Não sei como foi liberar tanta pergunta do mesmo conflito. Não, tá louco. Já falamos, Anderson, na terça-feira. Eu já falei. Nós já, inclusive, publicamos isso. Falta o Hamilton acreditar que a Mercedes vai conseguir chegar na Red Bull. Porque tá tudo. O próprio Toto Wolff já falou. Tempo de contrato e grana já estão sacramentados, já está acertado. Entendeu? Então, o que falta ele fala, faltam detalhes, outros detalhes. Não tem nada de outros detalhes. O detalhe que falta é o Hamilton acreditar que vai conseguir disputar. Assim como tá, ele não vai ficar, porque ele não tá mais para isso lá. O cara já ganhou 7 títulos. O cara tem 103 vitórias, 104 pole positions. O cara não vai ficar lutando pelo 5º lugar, entendeu? Não vai mesmo. José Arlindo, a época F1 chega
Não tem. A temporada. O José Alírio deve ser português. Muito bem. Ó, a temporada chegou na metade, vem as férias, muitas decisões. Se vocês fossem os companheiros do Hamilton e ele perguntasse se deve ou não renovar o contrato na reta final, qual seria a resposta justificativa? Se a gente fosse o companheiro, não, para quê? Lógico que não. Vai curtir sua vida, meu filho. Conselheiros do Hamilton. Se a gente fosse o Russell. Não, mas se a gente fosse conselheiro, não companheiro. Conselheiro, não conselheiros. Entendi. Eu falaria para ele renovar mais um ano, por que não? Ora. Eu acho que mais um ano. Que é o que eu acho que vai acontecer. Ele vai fazer um contrato de tipo 1+1. Uhum. Entendeu? Vamos para o ano que vem, vamos ver o que acontece. Se no ano que vem a gente conseguir disputar com os caras, eu fico mais um. Se não, acaba. Tchau, fui, acabou. Não vou fazer. Vou viver. E outra coisa, o Hamilton não me parece ser aquele tipo de cara que depois vai para a Indy, correr 500 mil. Acho que não, hein? Vai parar e vai fazer outras coisas da vida. Também acho. Bastidores e tal. Isso. Muito bem. Carlos Eduardo Ferreira. Adalto Prost e Bruno Berger. Aí é sacanagem, pô. Aí é sacanagem, mas tudo bem. Eu gostei. A primeira o que vocês acham que está acontecendo com o Russell? Ele tem feito boas corridas, mas em relação ao Hamilton ficou para trás e parece que só não está dando ênfase porque eles não brigam por vitórias. Se o Max ganhar todos até o final do ano, vocês acham que a FIA e a Fórmula 1 vão ficar pressionados? Já estão pressionados, já falamos sobre isso. Está pressionado com o Russell. Tá normal. Tá normal. O que foi anormal, Carlos Eduardo, foi o ano passado, porque o Hamilton, a partir de certo momento, e nós falamos aqui no Loucos, que antes de começar, uma corrida antes de começar, e falamos uma corrida antes de acabar. O Hamilton, a partir da próxima corrida, vai fazer testes para a Mercedes. Então ele vai com acertos totalmente malucos, diferentes, porque a Mercedes não sabe exatamente o que fazer. Então o Russell vai com acerto da equipe, e o Hamilton vai com um acerto oposto ao dele. Não deu certo, fizeram durante 9 corridas, né? Nós avisando uma corrida antes de começar e uma antes de acabar. Ninguém fez isso no mundo. Ninguém falou isso no mundo, fomos só nós aqui. E nessas corridas o Hamilton ia tomar. E por quê? Estava arriscando e não estava dando certo. Né? Quando acabou, o Hamilton até falou para a equipe, ano que vem tem que ser outro carro. Porque esse aqui a gente fez tudo. Né? E não adiantou nada. Quando começou esse ano com o mesmo carro, o Hamilton falou, não, assim não dá. Ali ele falou, aí não dá, aí eu não fico mais. Entendeu? Aí eu não fico mais. Aí o Toto Wolff chamou de volta, correndo, o James Allison, né? E ele inventou um sidepod num carro que não tinha sidepod, que não foi projetado para isso, e mudou o carro inteiro no mesmo chassi. Virou um monstrengo, mas melhorou. Eles estão em segundo lugar no campeonato. Entendeu? Então, é isso. E o Russell ele toma do Hamilton, mas toma pouco. Não tem nada demais ele tá atrás do Hamilton. Por exemplo, se o nosso amigo Checo estivesse atrás do Vespa, como o Russell está atrás do Hamilton, ninguém está falando nada aqui. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Porque o Russell não está tomando uma surra. São dois pilotos fortes, né? Lógico. Vamos lá. André Pedro. Continuando minha saga de ver vídeos e corridas antigas. Vi a primeira... Os caras, quando começam a ver corrida antiga demais, é porque a situação tá feia, né? Vamos lá. Vi a primeira... Igual na pandemia, que não tinha corrida. Aí a gente ficou assistindo corrida antiga, agora é a mesma coisa. E a primeira... Nós como vimos corrida antiga na Nossa Senhora, eu adoro, né? Mas realmente... Meu Deus do céu. Havia a primeira vitória do Rubinho em 2000 em Hockenheim. Ele andou parte da corrida com pneus de seco e na pista molhada. Como podemos explicar essa vitória? Talento do Rubinho? E qual a diferença daquela época para hoje na mesma situação? Parece que hoje os pilotos têm muita dificuldade de andar com pneu seco com a pista molhada. Tem dificuldade até para andar com pneu de pista molhada, quanto mais pneu de seco. Acho que se puser um carro atual de Fórmula 1 com pneu seco na pista molhada, acho que o carro explode. O Rubinho sempre foi muito bom de chuva. É. Muito bom de chuva, né?
O que aconteceu nessa corrida, André, é que o Rubinho tinha uma grande vantagem quando começou a chover numa parte da pista, né? E o pessoal começou a parar, porque essa parte da pista, inclusive, era a parte sinuosa, né? Não, é que foi assim, ó. Ele estava em terceiro, estava em primeiro o Mika Hakkinen, em segundo o David Coulter e o Rubinho em terceiro. Mas daí eles pararam. Aí começou a chover só naquela parte do miolo ali, naquela parte do estádio, né? Do estádio, E o resto estava seco. Os caras da McLaren já chamaram para o box na mesma hora. Vem para o box colocar pneu de chuva. O Ross Brown chamou o Rubinho. A história, né, que ele conta é essa, né? Não sei se é verdade, mas o Ross Brown chamou, falou, ó, vem para o box também. E o Rubinho falou assim, não vou. Vou ficar aqui porque é a minha chance de ganhar a corrida. E o Ross Brown teria dito para ele, falou assim, ó, se você ficar na pista e conseguir ser rápido com esse pneu nessa pista, você ganha a corrida. E aí o Rubinho ficou, a pista, a maior parte estava seca, tinha esse pedaço que estava molhado e tal, e ele conseguiu ganhar a corrida, né? Para mim, super vitória. Para mim é a maior vitória, para mim é a maior primeira vitória de todos os tempos. Assim. Super vitória. Inacreditável aquilo ali. Ele deu um pouquinho de sorte, claro, porque podia ter começado a chover em outras partes da pista e aí ele estava lascado. Mas não aconteceu, né? Não, ele arriscou bem. O Rubinho é muito bom de chuva. O Rubinho, André, naquela famosa corrida de Donington Park, onde o Senna largou em quinto e passou todo mundo na primeira volta, o Rubinho largou, acho que em 10º cacetada, não lembro exatamente agora, e passou 10 caras também, na primeira volta. Ele passou em quarto, né? Ele passou em quarto. Exatamente. Ele passou em quarto, tinha largado em 10º cacetada com o Jordan. Com o Jordan. Isso aí. Então o Rubinho sempre foi muito bom de chuva também, entendeu? E principalmente nessa hora que a pista está molhando ou secando, que é uma hora muito difícil de você entender. Você tem que decidir, né? Isso, e de você entender o quanto tem de aderência, né, meu, ali. Né? Ele ia muito bem, entendeu? Uma coisa que o Hulk também é bom nisso. Era uma coisa que o Senna era mestre nisso. Então, é isso. Esses caras têm um talento diferente para esse tipo de situação. Vamos lá. O Igor Árabe. Suposição, Andretti aprovado e Colton Herta seria o piloto para correr na Fórmula 1. Qual seria o caminho mais fácil para ele obter a superlicença? Continuar na Indy, tentar uma Fórmula 2 ou ainda a terceira opção? Precisava saber quantos pontos ele tem, né? Eu não sei essa resposta. Ele não tem a superlicença ainda. Hoje não deu para publicar ainda, mas eu já vi uma matéria. Vou falar aqui, então nem vou publicar. O Michael Andretti dizendo que ele tem 2 pilotos prontos para levar para a Fórmula 1, que é o Colton Herta e o Palou. Colton Herta pronto é só na cabeça do Michael Andretti. Só na cabeça. Tudo bem. Quem somos nós? Ele acha que são 2 pilotos que ele levaria para a Fórmula 1 sem piscar os olhos. Então, como ele ia conseguir a superlicença, eu não sei. Não sei. Talvez ele entrasse como um piloto de teste aí, porque piloto de teste ganha também pontos, né? Ganha. Entrasse como piloto de teste, não sei, entendeu? Não começasse direto com o piloto titular, sem a superlicença não pode, né? Então, começar com o piloto de teste até ter ponto suficiente para entrar com o piloto titular. Eu não sei essa resposta. O que seria até bom para ele ele se acostumar um pouco com Fórmula 1. Né? Porque eu acho que se colocar o Herta de titular direto, vai dar umas baixarias. Pode ser. Vamos lá, o Anderson Martins chega de perguntas, vou pular, porque senão já fez 3 perguntas, e ele ainda tem, olha só, ele tem mais uma, Anderson Martins. Tem outros usuários que querem fazer perguntas também, por favor, tá? Vamos colaborar. O doutor Giuseppe pergunta, Adalto, tem previsão de algum engenheiro da Fórmula 1 entrar para o Loucos? Engenheiro da Fórmula 1 entrar para o Loucos? Já teve essa especulação alguma vez? Eu perdi isso daí. Não tem. Não. É que, às vezes, eu lendo comentários do site, eles citam alguns podcasts que participam. Eu não queria falar isso porque minha memória é ruim. Então, as pessoas podem, né, ter outra interpretação. Mas participam ex-engenheiros brasileiros que já trabalharam na Fórmula 1. Deve ser por isso que ele está perguntando isso.
Se for por isso, Giuseppe, sem parecer arrogante e já parecendo, eu falo com 2 engenheiros que estão na Fórmula 1. E eles me dão informações há muitos anos, todas 100% certas. Não teve uma furada até hoje, 0. Todas. Né? O Auto Racing deu uma porrada de furo mundial aí nos últimos 5 anos, todas vindas deles. Então, eu não né? Eu prefiro esses caras que já são meus amigos, tudo, e não são brasileiros, tá? Uma coisa, deixar bem clara, nenhum dos 2 é brasileiro. Entendeu? É isso aí. Muito bem, vamos lá. O Cleverson. Um breve resumo. Sainz entrou na Fórmula 1 batendo roda com Max, Hulk andando na frente do Norris. Leclerc bateu roda com Max no kart. Campeão no primeiro ano de Fórmula 3, Fórmula 2 com folga. Entrou na Fórmula 1 massacrando o Ericsson. Quem entrou? Eu acho que o Leclerc. O Ericsson? Massacrando o Ericsson? O Ericsson da Sauber? Que está na Índia agora? Pô, mas aí você botou ele numa lista um pouco... Bom, mas vamos lá, vamos continuar. Em 2022, quando ambos na Ferrari foram lhe apresentados novos carros, várias matérias, inclusive aqui no Auto Racing, diziam que os pilotos tinham um sentimento comum de que o carro é rápido, porém arisco. Muito fácil de perdê-lo. Você tem que pilotar no limite, diferente de uma Red Bull que anda sob trilhos. Será que os pilotos da Ferrari não são julgados injustamente pelos erros? Ele está tentando mostrar que o Leclerc é bom e o carro é ruim demais. E ele tem que andar mais que o carro, por isso que ele erra. É isso que ele está querendo dizer mais ou menos aqui. O Leclerc e o Sainz. Isso que é engraçado. Ele fez uma história aí que é verdadeira. Né? Então, é uma reflexão aí que ele fez. Sim, o carro de 2022 era assim mesmo. O carro era muito arisco. Os 2 falavam isso. E o Binotto confirmava isso, que o carro tinha uma janela muito curta onde ele funcionava, muito pequena que ele funcionava. E qualquer coisinha, o carro perdia o carro, tudo. Mas eu não sei se o carro... Para 2023, parece que esse não é o problema. Parece que o problema... O carro é mais lento mesmo, né? E gasta muito pneu, Cleverson. Né? Então, você vê como o Leclerc e o Sainz, eles costumam ir, com exceção da Bélgica, que o Leclerc conseguiu ir bem, chegou em terceiro, tudo, eles costumam ir melhor em classificação do que em corrida. Né? Então, por quê? Porque na corrida desgasta o pneu. Então, eu não sei, eu acho que a Ferrari tem vários problemas além do carro, entendeu? Problema de gestão, problema de perder um monte de gente. Eles têm muito problema de estratégia, problema de troca de pneu, tudo que a Red Bull não tem. A Red Bull não erra uma troca de pneu, não erra uma estratégia, não erra um nada. Né? É o exemplo de excelência. A Ferrari parece que é o oposto. Né? Ela tem todos esses problemas. Né? Toda hora, às vezes pode acontecer. Aconteceu, parece que agora... Em Spa, o Hamilton perdeu a posição, perdeu várias posições quando parou no box para trocar o pneu na primeira volta. Inclusive, o Gasly ganhou um monte de posições. O Gasly saiu, né? Parece que aconteceu isso. Mas acontece uma vez por ano na Mercedes, entendeu? Na Ferrari acontece uma vez cada 3 corridas. Entendeu? E na Red Bull, olha, eu nem lembro quando foi a última vez que aconteceu uma coisa dessa. Entendeu? Também não. Então eles têm muito desses problemas, então eles não ajudam também os pilotos. Além do carro ser difícil de guiar, gastar muito pneu, a Ferrari ainda faz estratégia esquisita, erra no box, tudo, aí complica a situação. É um combo, né? É um combo. Isso. Mas só uma coisa também, onde que os Leclerc e o Sainz são tão criticados assim? Porque aqui a gente sempre elogia, né? Eu não acho que sejam tão criticados. Por exemplo, eu tenho minhas dúvidas em relação ao Leclerc. Mas não tem a ver, assim, exatamente com o carro. Tem a ver com o fato de que em 2022 o carro da Ferrari estava mais ou menos ali parelho com o carro da Red Bull, ou porque o carro da Ferrari era bom, ou porque o da Red Bull era não tão bom, não dá para saber isso. E o Leclerc, com a chance de disputar um título mundial contra o Verstappen, cometeu erros que, na minha opinião, vão além do aceitável para um piloto
que quer ser campeão um dia, né? É isso que eu tô falando. Então, o Leclerc, eu tenho uma pulguinha atrás da orelha, mas ainda não é uma crítica, é uma dúvida, é uma dúvida. Sim, Pode ser sim. que daqui 5 anos eu venha aqui e fale, pô, o Leclerc realmente confirmou que é muito bom piloto, né? É. Mas, por enquanto, eu só tenho essa dúvida. Agora, não tem essa crítica nesse nível que ele está falando, pelo menos eu não vejo. Né? Eu acho assim, quem tem essa crítica, tenta imaginar como estaria hoje o Max na Ferrari e o Leclerc na Red Bull. Né? Será que o Leclerc estaria massacrando, ou apenas dominando, ou nem dominando? Né? Então, mas aí o problema é que o desempenho, aí voltamos ao que a gente falou lá atrás, né? O desempenho da Red Bull e do Max não permite que a gente faça esse tipo de. É. Porque é tão acachapante que não dá para saber se está no limite, se não está, se está É. abaixo, está acima, se é o Verstappen que está fazendo a diferença, ou se é o carro que é muito bom e o Pérez que é muito ruim. Tipo, não dá para saber, não dá E para a saber. própria Ferrari não culpa os pilotos porque eles continuam lá. Quem cobra piloto da Ferrari é a imprensa italiana, mas É isso italiano. se você for levar a imprensa italiana a sério, meu amigo, né? Aí tem que contratar o Vespa e o Hamilton para Então, e mesmo assim, capaz de eles não irem bem e ainda assim a imprensa italiana ir lá e encher o saco. Danilo Lopes. E não que a imprensa brasileira, quando tem coisa brasileira envolvida, seja melhor. Lembra-se o que foi feito com a Copersucar aqui no Brasil, né? O Danilo Lopes, padronizar o assoalho do carro, visando reduzir gastos, reduzir custos e efeito solo a todas as equipes, e regulamentar a criação do ar sujo para melhorar a percepção seria viável ou esse tipo de padronização prejudicaria o desenvolvimento? E está perguntando também, Adalto, sobre a tocada do Logan Sargent. Já deu para ver aqui. Já deu para ver. Bom, sobre a primeira pergunta, Danilo, eu sou contra padronizar, né? Porque Fórmula 1 é um negócio que cada um constrói seu carro. Então eu sou contra a padronização, né, do assoalho. Depois eu vou dizer o que eu sou a favor, que a maledeta pergunta que eu vi não chega nunca. Uma hora chega. Então eu sou contra essa padronização aí, né? Eu acho que isso aí é uma coisa que cada equipe faz o seu e parabéns para a Red Bull, conseguiu fazer um melhor e pronto. Já é possível, vai dar exemplo, tocar. Olha, o cara é novato, então, né? Eu vi várias vezes, né? Como eu vejo sempre, todas as corridas, eu ainda estou vendo as onboards de Spa, tudo. Uhum. Né? O Logan Sargent, ele ainda está se adaptando. A tocada dele não é ruim. A tocada dele é boa. O carro é bem difícil. O Albon tem muita experiência. Inclusive, quando ele estava na Red Bull, a Red Bull tinha um problema sério de entrada de curva, né? Que o Albon tinha essa dificuldade, mas ele andou um ano com o carro assim. A Williams tem esse problema também. Outros problemas além desse, né? Ela tem outros problemas. Ela também tem um problema na curva inteira, porque é um carro que tem pouco downforce. Entendeu? Então não adianta o cara fazer loucura em curva, o cara tem que frear, entrar devagar, entre aspas, fazer as curvas devagar e dar o pé o mais rápido possível na saída das curvas, porque tem reta o carro. O carro tem reta. Entendeu? Então é isso que ele está tentando fazer, o Logan. No começo ele estava mais perdido, tentando fazer as curvas muito rápido, estava errando bastante. Agora você vê que ele está errando muito menos, né? Entendeu que o carro não faz curva como os outros, faz muito mais curva do que os carros que ele já andou na vida, mas não faz curva como os outros Fórmula 1 fazem, porque o carro tem menos downforce. Então ele tá errando bem menos, está corrigindo o carro bem menos, ele está indo aos poucos, ele tá melhorando, entendeu? Eu acho que ele é um bom piloto, ele tem condição eu vejo o potencial de bom piloto nele. O Equity Seeker está falando sobre aquele debate do Max, né? Se é o Max que faz diferença, se não é, e parará. E pergunta o seguinte: nos tempos dominadores do Vettel, vocês já conseguiam perceber que a superioridade era de fato do carro, ou isso só foi possível depois que ele saiu da Red Bull? Boa pergunta. Então, é por isso que quando ficam me perguntando, me enchendo o saco, se o Vespa está entre os melhores da história, eu falo, eu quero ver em outro carro.
Aham. Entendeu? Porque o Vettel, eu falava isso do Vettel. O Vettel é o melhor da história. Eu falava, não é. Não é. Eu não acredito. Enquanto ele não sair de lá, de um carro feito para ele, e sentar em outro, não dá para afirmar isso. Ah, você é anti-Vettel, você não gosta de alemão, o que você tem contra alemão, não sei o quê, você é judeu. Ah, chegaram a me chamar de judeu. Sério? Você é judeu, você é isso, você é aquilo. Não, aí o Vettel saiu e você viu que não tem domínio. É. O Vettel era um ótimo piloto, né? Mas não era aquele piloto dominante. É. Porque num carro normal, num carro que não era o melhor do grid, não tinha as características que ele gosta, ele andava junto com os outros, entendeu? Não era nada demais. Então, na hora que o Vespa mudar de equipe, e a gente vê ele num carro normal, vamos ver como é que é. Aí, se for a mesma coisa, se ele detonar, não precisa detonar como detona agora, inclusive, não precisa disso. Eu não Aham. espero que o Vespa vá para outra equipe e ganhe 10 corridas seguidas, não é isso. Uhum. Mas se ele ganhar campeonatos, for o melhor piloto com outros carros, carros que tenham companheiro, ou que vá um companheiro de equipe avião sentar com ele, aí sim, com todo prazer, ela está entre os melhores da história. Por enquanto, não. Por enquanto, é um carro feito para ele, como era feito para o Vettel. Então, é Ó, isso. atenção, fãs do Vettel. Pode vir com taco de beisebol, mas vem com taco de beisebol, porque eu não gosto de brigar com pouca coisa. O Vettel nunca me convenceu. Então, Nunca me convenceu. Mesmo na Red Bull. a Nunca me mim também convenceu. não, me Eu chamava de louco. olhava aquilo, me dava, eu falei, eu acho que na hora que você. O Verstappen é diferente. O Verstappen, eu tenho muita sensação de que ele, se ele sentar no outro carro, ele vai mostrar que ele é bom mesmo e tal. O Vettel, eu olhava aquele negócio ali e falava assim: o Vettel tem um número que é muito impressionante, negativamente falando, que é o seguinte: das 53 vitórias do Vettel, eu teria que fazer o serviço completo aqui, mas como fui pego de surpresa, eu não fiz. Mas eu acho que, tipo assim, é uma estatística avassaladora que, tipo, 90% das vitórias do Vettel, elas foram largando da primeira fila. Na Sabe? Red Bull. Na Red Bull, na Red Bull. Então, Então, assim, era um número muito esquisito, né? E o Vettel, quando largava atrás, cometia muitos erros, né? Batia bastante, e quando andava lá na frente, andava tranquilo. isso. Então, eu não sei, o Vettel, para mim, O que nunca eu me posso convenceu. dizer hoje, para mim, o Vespa é melhor que o Vettel. Sim. Eu acho o Vespa melhor que o Vettel. Não, isso aí Mas, não tem nem dúvida. eu não tenho dúvida disso. Ele é É, melhor que o Vettel é. era na própria Red Bull. Estou comparando o Vettel na Red Bull, né, Com o quando ele Verstappen na ganhou Red 4 Bull. títulos seguidos, É, com o Vespa de agora. Para é. mim, o Vespa é melhor, entendeu? Só que, para eu colocar o Vespa na mesma categoria dos gênios, eu preciso ver o Vespa em outro carro. Ou com um Uhum. companheiro de equipe tão gênio que seja considerado um avião também. Enquanto isso não acontecer, podem me xingar quanto quiser, tô nem aí. Tô nem aí. Tô nem aí, Vou meu. curtir minhas férias Zero. semana que vem, entendeu? Tomar minha água de coco, meu É, chazinho com torrada, vocês ficam aí é. xingando aí. O Ó, tempo é o vamos. senhor da razão. Minha avó sempre me falava isso. Aham. Ó, Sim. doutor Shira, pergunta o seguinte: teria sido a diretiva técnica de 2022 o maior tiro no pé da história da Fórmula 1? Antes dela, sempre tínhamos a Ferrari oferecendo perigo à Red Bull. Sempre não, né, doutor Shira? Ah, Foi só em algumas vezes. 2022, é. É. E apesar das atrapalhadas do time vermelho, a vitória do Max Verstappen nunca era uma certeza. Olha, vou falar uma coisa. Esse negócio dessa diretiva, alguém viu a Ferrari reclamando disso? Não. Quem Ferrari, reclamou? Aconteceu uma. Talvez, eu também não tenho certeza, então eu vou colocar um talvez na frente. Tenha sido uma coincidência que a Ferrari foi para trás, porque ela já estava ficando para trás antes da diretiva ser colocada, ser colocada não, os carros serem obrigados a levantar um pouquinho. A uhum. Ferrari já estava ficando para trás, entendeu? E a Ferrari nunca foi boa, eu pelo menos que eu me lembre, em atualizar o carro durante o ano. A melhor que eu vi nisso até hoje foi a Red Bull. A melhor. Uhum. De todas que eu vi até hoje.
Eu vou incluir todas que eu vi desde que eu comecei a ver Fórmula 1, inclusive. Né? Atualizar o carro durante o ano e melhorar o carro durante o ano, igual a Red Bull, eu nunca vi. Nem a Mercedes nos melhores, no auge dela, não vi. Né? É verdade. Então, eu acho que a Ferrari tem esse problema. A Ferrari, ela costuma, inclusive, piorar. A gente fala de 17, 18, que o Vettel começou super bem o campeonato. Eu não lembro se foi 17 ou 18. Quando começamos o segundo semestre, o Vettel liderava o campeonato. E a Ferrari fez isso. Tanto a Ferrari quanto ele, né? Mas então, é que 18 foi a Ferrari e ele, né? Que começou naquele negócio na Alemanha lá, que ele bateu sozinho, estava liderando, bateu sozinho. E ali, nossa, aquilo ali depois. Eu acho que aquilo ali acabou com a carreira do Vettel. Se fosse ele, teria parado no final daquele ano. Para preservar a imagem? Não, deixa eu sair aqui, porque aquele final de 2018 foi tipo assim, digno do Jacques Villeneuve nos seus piores dias, né? Vamos lá. Lucas Sá. A quem ou ao que podemos acreditar esse possível salto de qualidade da McLaren? Muito se fala em Wolff, Horner, Newey e Allison, mas pouco se fala dos nomes por trás da evolução da McLaren, que desde 2021 tem protagonizado bons momentos na categoria, tendo inclusive vencido corrida. Não vamos esquecer da grande manobra que foi a contratação do Piastri. Bom, a gente fala aqui, né, do Zac Brown, a gente fala do Andrea lá, o André Stella, a gente fala, né? Para mim, o grande homem da McLaren é o Zac Brown. Né? Por tudo que a gente vê, por todas as mudanças que ele fez, e ter tirado a equipe do buraco total que estava, largando em último, chegando em último, em penúltimo. Né? Hoje, as manobras que ele fez para contratar o Norris, para contratar o Piastri. Hoje o Gil de Ferran está lá de novo, está ajudando também. O André Stella, que muita gente não sabe, olha, que eu saiba, ele nem engenheiro ele é. O André Stella. Ele não tem formação em engenharia. Ele começou lá na Ferrari, o Rubinho estava lá. O André Stella, a história dele, que eu lembre, ele trabalhava na Ferrari, assim, ele tinha um cargo pequeno, mas ele ia em todas as corridas. Ele trabalhava com o Schumacher em alguma coisa. Aí ele foi crescendo dentro da própria Ferrari, né? Porque ele é um cara muito inteligente, muito curioso, muito sangue nos olhos, entendeu? Ele foi crescendo na Ferrari até ele se tornar engenheiro de corrida do Alonso. Ele era engenheiro de corrida do Alonso. Quando é que o André Stella vai para a McLaren? Quando o Alonso vai para a McLaren, volta para a McLaren, ele leva o André Stella junto. Né? Aí o Alonso sai da McLaren, o André Stella continua. O Zac Brown, com aquele olho dele, colocou, não, esse cara vai ser meu chefe de equipe. Eu não preciso buscar ninguém fora. Esse cara aqui conhece a equipe como ninguém, colocou ele como chefe de equipe, trouxe o Gil de Ferran de novo, fez. Então, para mim, o grande nome da McLaren é o Zac Brown. Né? Tirou inclusive o problema financeiro que a McLaren estava, que a McLaren tinha dívida que já tinha passado o nariz aqui, ó. Ela estava com um canudinho assim, ó. Né? Já tinha passado o nariz a dívida dela. Hoje é uma equipe que gasta todo o orçamento, né? Coisa que nem a Alpine faz. Nem a Alpine faz. A Alpine tem falta de dinheiro. Vocês terem uma ideia, tem a falta de dinheiro na Alpine. Mesmo com limite de orçamento. Né? Então, para mim, o Zac Brown. Muito bem. Doutor Paulo, Fórmula 1 tem uma regra que introduz a equalização de unidade de potência para os regulamentos de 2026. Se um construtor de motores tiver... É uma ideia que ele está dando. Se um não construtor... Tem. Hein? Tem. Se o construtor de motores estiver 3% atrás do motor mais potente, ele terá tempo adicional das bancadas de teste para melhorar seu motor. Será semelhante com o tempo de desenvolvimento do aero, que é calculado com base na classificação do construtor. Curtiram? Ele pergunta. Não. Você não curtiu? Agora. Então vai. E aí, essa foi a pergunta que eu tinha. Essa é a pergunta que eu tinha. Eu vou dizer porque vai englobar um monte de coisa isso. Né? Várias perguntas, inclusive, que eu respondi mais ou menos. Então vai lá. Existe um negócio chamado limite de orçamento. Paulo Minoso. Ele...
Puta merda, falei. Ai, meu Deus, vai. Ai, Deus do céu. Puta, me pegou lindo agora. Não, eu vou te falar, bicho. Doutor Paulo. Isso, doutor Paulo. Tem um negócio chamado limite de orçamento. Então, eu acho o seguinte. Baseado no limite de orçamento, tem um regulamento técnico. Pode tudo. Você quer gastar mais no seu motor? Gasta. Você quer gastar mais na aerodinâmica? Gasta. Aumenta o limite de orçamento. Eu sou a favor, inclusive, o limite de orçamento devia ser 150 milhões, eu acho. E não 130 e pouco como é esse ano. 150 milhões. Que hoje a Fórmula 1 tranquilamente pode o limite de orçamento desse. E coloca tudo lá. É o seguinte, meu. Se tiver com motor 10%, azar seu, você tem dinheiro. Você tem 150 milhões. Por que você não colocou 15 no motor? Coloca 15 no motor. Entendeu? E faz um motor melhor. E melhora até o motor. Tua aerodinâmica tá ruim? Coloca 15 na aerodinâmica, 20 na aerodinâmica, 50 na aerodinâmica. Tudo que estiver dentro do limite de orçamento, que nem fizeram aquela pergunta para nós. Por que não faz teste de pista? Devia poder. Se tiver dentro do limite de orçamento, faz teste de pista. Entendeu? Ó, gastamos aqui. Fomos lá testar 3 dias, não sei aonde. Tá aqui, gastamos 5 milhões. Tá dentro do limite de orçamento. Entendeu? Nosso limite de orçamento tá... Então pode. Então, na minha opinião, devia poder e não ter essas regrinhas, porque senão você vai fazendo um monte de regrinha subjacente ao regulamento. Isso é uma regrinha subjacente. Você congela o motor, mas se alguém ficar para trás, então ele tem mais tempo para melhorar o motor. Não. Se o cara ficou para trás, meu. Entendeu? Ele tem que usar o limite de orçamento para melhorar o motor dele. Então, eu sou a favor. Aumenta o limite de orçamento para todo mundo. Né? E quando tiver que dar punição, porque estourou o limite de orçamento, tira do limite de orçamento do próximo ano. Você estourou 10, você vai ter, em vez de 150, você vai ter 140 e ainda vai perder metade dos pontos que você fez. Porque daí ninguém estoura o limite de orçamento, todo mundo trabalha com mais liberdade dentro de um orçamento previsto já, né? E ficaria muito mais fácil para todo mundo, para a própria Fórmula 1, para os fãs, para nós, para a gente entender as coisas, entendeu? Senão você tem que ficar explicando aqui coisas absurdas, entendeu? Como isso, 3%, quer dizer, é exatamente o que ele escreveu. Se o cara ficar 3% atrás, ele vai ter mais tempo adicional para poder melhorar mais tempo significa mais dinheiro também, né? Não, para quê? E quem ficou para trás por causa da aerodinâmica? E quem ficou para trás por causa da bateria? Vai ter mais tempo também? Porque a bateria dele é pior que o outro? Entendeu? Então, põe um limite de orçamento e faz o que quiser dentro do limite de orçamento. Essa é a minha opinião. Inclusive porque fica mais simples de entender, né? Lógico. Vamos lá. De entender, de controlar, de controlar, tudo. O pessoal quer fazer umas coisas ingerenciáveis, né? Aí depois reclama. Ó, o Mário Sérgio. O que é? Não, nada. Ele tá rindo porque duas perguntas dentro do mesmo tema. Alguma notícia quando aprovarão Andretti e Tech na Fórmula 1? Já falamos, né? Se o Drogovic for para a Fórmula E pela Andretti, caso ela entre na Fórmula 1, esta seria uma porta de entrada para a Fórmula 1 para ele? O Michael Andretti falou que não, né? Falou que não, falou que ele... Mas se o Drogovic for para lá, na Andretti, na Fórmula E, detonar, o Michael Andretti muda de ideia. Muda de ideia rapidinho. Muda de ideia rapidinho, entendeu? Porque se o Michael Andretti não mudar de ideia vendo alguém detonando, ele é burro. Então, a Andretti sendo aprovada... não entra no ano que vem, né? Entraria só em 2026, não é isso? 2026. Então, isso é péssimo para o Drogovic, porque se entrasse no ano que vem, eu acho até que teria mais chance, porque os caras olharem e falar, ele fez os testes da Aston Martin, né? Tá afiado, vamos botar esse cara aqui, pelo menos para segurar a vaga para o Colton Herta, por exemplo. Aí ele vai lá, arrasa e fica. Isso. Só que não é, né? Para 2026, aí... Então, mas se ele for para a Fórmula E mesmo, o ano que vem,
né, ele tiver 2 anos lá para 2024, 2025, ele detonar lá, eu acho que ele tem boa chance depois. Mas 3 temporadas de Fórmula E, o cara tem que detonar é muito, né, Não, Adalto? 2, né? 2, 24 e né? 25. 24 e 25. Tem que detonar é muito, né, Tem que Adalto? detonar Tem que bastante. detonar, tipo, nível Max Verstappen tá fazendo na Fórmula 1. Não, tem que detonar. Não tem jeito, meu. Fórmula 1 é isso. Com 20 vagas, mesmo com 24, se tiver 30 vagas, dá na mesma. Você tem 10 mil pilotos que se acham capazes de ganhar o Fórmula 1. Mas quanto mais vagas, melhor, né? Quanto mais vagas, melhor, não tem dúvida. O Dé Almeida, se fosse vivo, Enzo Ferrari ainda diria que a aerodinâmica é para quem não sabe fazer motor? E o que dizer da Renault? Focou seus esforços desde 2022 para fazer um motor forte mesmo, que quebre, e hoje tem um motor mais fraco. Não ter outra equipe usando os motores está custando caro. Olha, Dé, o Enzo Ferrari não falaria isso mais, né? Até porque o motor da Fórmula 1 teoricamente está congelado, só pode fazer modificação de confiabilidade, né? Então, algumas foram inteligentíssimas aí e fizeram um motor bem no limite para quebrar mesmo, e depois pedir para, né, mexer na confiabilidade. Já aconteceu várias vezes e o pessoal nem ficou sabendo. E outras não fizeram isso. A Mercedes não fez isso, bobeou. Uhum. Hoje o que manda é a aerodinâmica na Fórmula 1. Teve os tempos de motor, mas hoje não é mais. E eu acho que até vai voltar a ser em 2026, né? Com um motor completamente diferente de tudo que a gente já viu até hoje. Metade elétrico, metade combustão com combustível sintético. Então é totalmente diferente. Então eu acho que o motor vai de novo em 2026 vai fazer a diferença, mas até lá não, até lá a aerodinâmica, e tem que melhorar a aerodinâmica. E a segunda pergunta, eu não sei. Da Renault. O que dizer da Tá. Renault, a gente já falou, né? Do motor mais fraco e tal. É. Muito bem. O Joseph Ziz. Quanto aos pneus de chuva, eles realmente são muito ruins ou apenas inúteis? Pois quando tem chuva intensa, condição ideal para esse tipo de pneus, eles não deixam correr. São ruins e inúteis, né? Eu diria. Inúteis. Se a própria Pirelli falou que o pneu dela é inútil, ela usou esse adjetivo. Eu acho inaceitável essa situação. É inaceitável um negócio desse. Vamos lá, Fernando Marinho, grandes confrades, você acha que se os atuais pneus de chuva fossem mais estreitos, eles poderiam ajudar a dispersar melhor? Tipo assim, fosse menor ainda o pneu? Aí você piora. Não é isso, Fernando Martins, Marinho, que faz o pneu ser ruim. É a questão da borracha, a questão de levantar muita água, a questão da borracha. Não, mas é que tem uma questão da aquaplanagem também, que o Russell falou, né? Da aquaplanagem, entendeu? Agora, você olhando esse pneu só, não dá, você não tendo trabalhado numa... Eu vejo, por exemplo, os pneus de rua, os melhores pneus de rua para chuva, eles têm um desenho totalmente diferente do pneu de Fórmula 1. Então, você não acha, antes dessa corrida, agora eu vou falar uma coisa muito de leigo aqui, se tiver algum engenheiro aí especializado que quiser mandar a contribuição, eu agradeço. Nessa corrida, né, como não tinha assunto, né, aí eles ficaram filmando lá os caras no grid, aí teve uma hora que dava uns close assim nos pneus de chuva e tal. Eu acho o sulco muito raso. Parece raso, né? Assim, é tudo uns quadradinhos, né? Eu não sei se tem a ver, entendeu? Pode ser que tenha, pode ser que não. Mas eu acho estranho, assim, né? O pneu de chuva forte e o sulco ser raso. Para mim, na minha cabeça, não faz muito sentido. Aqueles quadradinhos também, enquanto o pneu de rua faz assim, ó. Né? Faz assim, aquilo é tudo cheio de quadradinho, então dá a impressão que aquilo joga água para... Então, mas esse formato que você falou aí, o intermediário faz, né? Faz. O pneu intermediário faz. O pneu de chuva que tem mais ranhuras, né? Mas ele me parece pouco profundo. Mas eu não
não sei, então, eu tô falando uma coisa... me parece também. Eu tô falando uma coisa totalmente assim, sem inclusive, esse super intermediário que eles querem fazer, o que eles vão fazer? Eles vão pegar esse pneu intermediário e fazer um suco mais profundo. Você sabe da história do Roberto Moreno em Detroit, na Indy? Conta, Bruno, eu sei, mas... A Indy, em 96, ela tinha 2 fornecedores de pneu, que era a Firestone e a Goodyear, eu acho. E a Firestone tinha o pneu de chuva que era uma porcaria. E os caras foram correr em Detroit e quem era equipado com pneu Firestone não parava na pista. Isso. Né? Aí o Roberto Moreno foi lá... Roberto Pupo Moreno, eu lembro disso como se fosse hoje. Meteu canivete, ele pegou um canivete e cortou o pneu. E aí os caras ele fez mais quadradinhos, ele fez mais sucos. Aí o cara do repórter lá do SBT, né? Aquela cobertura maravilhosa, né, do SBT, ele perguntou, falou, você botou mais sucos no pneu para filtrar mais água? E a explicação é genial, que o Roberto Moreno vira e fala assim, não, eu fiz mais sucos no pneu para que eles vibrem mais e gerem temperatura. Olha o tamanho do conhecimento técnico que o cara tem, né? Porque o pneu de chuva também precisa de temperatura, né? Não é uma temperatura como a do pneu slick, mas precisa. Então, ele tendo mais sucos e com pedacinhos de borracha menor entre os sucos, os pedacinhos vibravam mais e gerava temperatura no pneu. E aí ensinou os caras a fazerem, porque os caras fizeram o pneu que ele se desenhou. Aí deve ter sido assim, a maior venda de canivete da história do Detroit, que os caras saíram tudo cortando pneu ali, parará. E depois a Firestone deve ter resolvido o problema. Mas olha... Para mim, esse foi o melhor momento da carreira do Moreno no automobilismo. O Moreno nunca vou esquecer disso. O Moreno tem muitas histórias, assim, ele foi um cara que contribuiu muito, né, com o automobilismo. O Moreno foi o cara que desenvolveu o câmbio semiautomático lá na Ferrari. Ele era o piloto de teste da Ferrari em 88. Tem foto aí, você pesquisar aí, você acha ele andando com o carro de 88 com a carenagem, que ele estava testando o câmbio semiautomático. Tem uma história muito boa quando o Mansell, a primeira vez que ele sentou no carro com borboleta, uma luva de cada cor. Uma luva de cada cor. Mas aí já é o Mansell, né? A gente perdoa. Muito bem, muito bem. Vamos lá. Rodrigo Peçanha, 2 perguntas básicas. Se vocês fossem o CEO da Fórmula 1, aí já não é básico, né? Se vocês fossem o CEO da Fórmula 1, já não é básico, mas vamos lá. Quais medidas vocês adotariam para melhorar o show e equilibrar os carros? É aquela que a gente falou lá atrás que precisava de um programa. E olha a outra pergunta. Essa outra pergunta eu vou deixar o Adalto ter a primazia de responder. Piquet ou Verstappen na mesma equipe? Quem venceria na pista fora dela? Nelson Piquet, é isso mesmo que eu entendi? Ele está querendo que a gente faça um paralelo do Nelson Piquet, que foi campeão em 81, lá naquele esporte lá dos anos 80, que era outra coisa, e o Verstappen agora. Isso. Adalto, por favor, essa resposta é essa. Olha, é o seguinte, eu vou responder de uma maneira assim. Fora da pista, na época que o Piquet era piloto. Bom. Pois não. Na época que o Piquet era piloto, uma das coisas que eu gostava no Piquet, eu torcia por ele, era como ele era fora da pista. Ele era amigo lá de todo mundo, pegava toda a mulherada, pegou Princesa de Mônaco, entendeu? Tem 7 filhos, cada um com uma mulher. Então, eu achava isso o máximo. Eu gostava muito dele por causa disso. Dentro da pista ele foi tricampeão, inventou um monte de coisa, né? Muito inteligente, né? Uma inteligência automobilística muito grande, uma dedicação absurda, um mecânico dirigindo um carro, um engenheiro dirigindo um carro. Então ele era muito bom mesmo, não dá para, né? O Vespa talvez seja mais rápido que o Piquet, principalmente nesse carro aí da Red Bull. Então não consigo responder dentro da pista, né? O Piquet 3 títulos, o Vespa está indo para o 3º agora, já é tricampeão, mas são situações tão diferentes. O Piquet nunca teve um carro dominante como tem o Verstappen. O Piquet chegou a ter o melhor carro, em 86, 87, né? Quando ele estava na Williams. Mas tinha o Mansell do outro lado, né? Mas tinham sentado o Mansell do lado dele, entendeu? Então, ganhar do Mansell era muito difícil, entendeu? Ainda mais numa equipe inglesa que não ia sacanear o Mansell
não ia privilegiar o Piquet de jeito nenhum. Então, o Piquet queria ser privilegiado, porque o Frank Williams falou que ele ia ser o primeiro piloto. Mas o Frank Williams sofreu aquele acidente e o Patrick Head falou que primeiro, aqui não tem isso, os dois são iguais. O Piquet ficou doido, mas né, ele tinha um Mansell ali que era um foguete absurdo, entendeu? Então ele conseguiu ganhar 87, né, do Mansell. Então o Piquet se tornou um dos grandes da história no terceiro título dele. Por quê? Porque ele tinha o Mansell do lado. É isso que faz um piloto ir lá pro Olimpo, entendeu? Não é a quantidade de vitória, não é, é de quem ele ganha e como ele ganha, entendeu? Com uma corrida a menos, porque ele bateu em 87 na Tamburello, né? E teve que ficar fora, não pôde correr, e ele conseguiu ser campeão mesmo assim do Mansell, entendeu? E em outros carros não muito piores, porque a Williams era o melhor carro, mas não era um carro dominante, né? Porque o Prost venceu várias corridas com a McLaren e o Senna venceu algumas com a Lotus. Então era o melhor carro, mas não era um carro dominante. Ele venceu o campeonato dessa maneira e contra um piloto muito rápido, entendeu? Então é isso. O Vespa precisa fazer isso, que ainda não fez. Fora as coisas que o Piquet inventou na Fórmula 1, cobertor de pneu e centenas. Reabastecimento. Isso aí foi gênio, né? Reabastecimento. Então, o que o Vespa inventou até hoje? Eu não sei. Pode ser que ele tenha inventado, mas eu não sei. Ô, Adalto, mas em 81, o Piquet... Eu tô revendo nessa temporada, eu tô com essas coisas na cabeça. Em 81, o Piquet foi campeão sem ter o melhor carro, né? Sem ter o melhor carro. Sim, o melhor carro era o Williams. E não. Aí que tá. A Williams era um carro muito bom, mas sabe quais eram os melhores carros em 81 de rapidez? Era a Renault. Ah, sim. Mas quebrava. O Jabouille e o outro... Arnoux. E a Ligier, cara. A Ligier era um carro muito rápido com o Lafitte e o Pironi. Didier Pironi e Jacques Lafitte. Eles faziam eles faziam todas as poles, esses caras aí, esses quatro aí, eles se revezavam nas primeiras filas, mas na corrida quebrava tudo, não chegava no final, e aí sobrava ou o Piquet ou o Alan Jones, não? Isso, era o Piquet ou o Alan Jones que sobrava. Os dois ficavam disputando ali, e o outro da Williams, que era o Reutemann também, né, que chegou junto também, principalmente em 81. Não, e 83 não dá para dizer que ele tinha o melhor carro também. 83 estou vendo agora. Não dá para dizer, você vai ver quando você acabar. Era um dos melhores carros, mas não era o melhor carro. Porque em 80, eu vi o de 82, e 82 a Renault, que também continuava sendo o melhor carro, mas quebrava demais. Quebrava muito. Em 83 comecei a ver agora, mas parece que a Renault era um carro melhor. A Williams deu uma caída, porque a Williams não usava o motor turbo, né? Isso. Em 83 e tal. E em 82, 83 você vai ver. Não era o melhor carro do... Só que em 82 o Piquet e eles... Olha que louco. Por isso que eu falo, era outro esporte, né? Eles estavam desenvolvendo o motor BMW para a temporada de 83. Então, o Piquet corria com o motor BMW e o Patrese corria com o motor Ford, da mesma equipe. Olha que coisa maluca isso aí. Né? Para poder... O motor 4 cilindros BMW... que andava esgoelado até aqui, ó. Para competir com os outros. E o motor sem mapeamento, com 1.000 e tantos cavalos, sem mapeamento, controlar tudo no pé. Tudo no acelerador. Com aqueles pneus, que o pneu de hoje, você pega um carro daquele lá, da década de 80, qualquer carro da década de 80, e coloca um pneu macio de hoje, naquele carro, aquele carro fica 7 segundos mais rápido. O nível de aderência do pneu é absurdo. Né? Aquele carro fica 7 segundos mais rápido. É inacreditável um negócio desse. Né? Ó, vamos lá. O Enrico Zampoli, a grande Adalto Herbert... Não, como é que é? Bruno Herbert e Adalto Villeneuve. Pai, é claro. Obrigado pelo conteúdo. Muito bem.
Ó, ele tá perguntando, adoro discordar do Fábio Campos, mas dessa vez tenho que concordar com ele. Atualmente a Red Bull é mais rápida em torno de 6 a 8 décimos de segundo por volta. Após essa constatação, estamos fadados a ter um 2024 difícil de engolir com a Red Bull ainda mais na frente. Eu vejo todo mundo remando atrás da Red Bull, mas a Red Bull tem um motor de polpa chamado Adrian Newey, é verdade. E aqui tá falando assim, ó. Qual a opinião de você sobre o Piastri depois de Spa? Assista um canal do Reginaldo Leme, onde o Gil de Ferran fala sobre o Piastri em Spa. Vale a pena. Ah, tá bom. Ele botou o vídeo aqui pra gente assistir. Para de pôr a concorrência, ô Henrico Zampoli. Não pode. Não vem pôr a concorrência. Não sei como o moderador deixou isso, hein? Que absurdo. Não sei como o moderador deixou isso. Bom, bom, eu sempre falo, e tem que ser justo, o Fábio também. Sempre falamos que o Piastri era um monstro. Então não foi por causa de uma corrida ou duas, que agora está todo mundo falando, né? Tá a imprensa inteira falando, os fãs todos falando. A gente falou isso antes de ele estrear na Fórmula 1. Né? A gente falou isso antes da pré-temporada. Então ele só tá confirmando o que a gente já tinha visto ele fazer na Fórmula 3, na Fórmula 2, no primeiro ano que ele guiou lá, que ele foi campeão tanto na Fórmula 3 como na Fórmula 2 no primeiro ano. Né? E histórias que a gente ouve de gente que acompanha. Né? Inclusive eu, do Dude e do Mate também me falaram. Esse moleque é avião, esse moleque é diferente. Você vai ver. Falaram isso antes dele estrear e nós falamos isso aqui. Então, quer dizer, né? Agora, depois do que ele está mostrando, é fácil. Aí aparece a turma. Ele tem um companheiro de equipe que é muito bom. O Norris é um senhor piloto. Eu ia falar palavrão aqui. Ele é um senhor piloto. O que ajuda o Piastri, que está começando. O que ajuda o Piastri. Porque ele tem que andar no mais alto nível que ele consegue e tem que tentar melhorar de corrida para corrida, porque senão ele toma um vareio do Norris. Então, é isso aí. O Norris é um senhor piloto. O Norris é um piloto hoje para qualquer carro que você colocar, ele vai andar na frente. Ele vai se colocar. Tanto é que eu acho que era o melhor, seria não, ele vai ser, né? Se o Hamilton decidir parar, né? O que não vai acontecer agora, eu acho, o Hamilton vai renovar o contrato no mínimo mais um ano. Se ele saísse agora, o substituto era o Lando Norris, a Mercedes ia pagar multa e tudo. É isso aí. Vamos lá, o Mr. Anderson. Será que a Red Bull realmente entrega o mesmo equipamento para os dois pilotos? Sei lá. Com a penalidade e menos tempo de desenvolvimento, eles não poderiam fazer os testes com atualizações diferentes para cada piloto? Isso é diferente, né? De entregar equipamentos diferentes, né? Que testam coisas em um e não no outro, isso acontece desde que a Fórmula 1 existe, né? Essa especulação, né, que aumentou muito por causa do comentarista da Sky lá, aquele Karun Chandok, foi piloto de Fórmula 1 e depois ele parou, né, e virou comentarista da Sky, e ele, no último podcast aí da Sky, que foi, não sei se foi ontem ou anteontem, que eu também assisti, e eu também ouvi, e nós também colocamos uma matéria, ele acha que tem algum problema aí, né? Ele acha que tem algum problema, porque ele falou que a diferença é demais. Então, ele acha que tem problema. Agora, aí também teve o patrocinador do Checo, também que falou isso, inclusive falou isso no Twitter, né? Deu a cara para a mídia em toda, né? Ele foi no Twitter, ele escreveu lá, estão dando um carro pior para o Pérez. Então, isso aí está muito hoje em voga, né? Eu não tenho a menor condição de saber isso, até porque, como eu já falei antes, se eu fizer essa pergunta para o Mate, ele desliga o telefone. Lógico, né? Vai perder. Então, eu não posso nem fazer Qual essa pergunta. Qual seria a lógica? Eu sempre penso pela lógica das coisas, né? Assim,
Porque não dá para dizer que uma coisa é mentira ou não. Se é claro que o Karun Chandhok está todo fim de semana nas corridas de Fórmula 1. Então, evidentemente que ele tem muitas informações. Mas eu sempre tento pensar pela lógica. Qual seria a lógica da Red Bull entregar um equipamento inferior para o Sérgio Pérez? Assim, qual seria a lógica? Eu faço essa pergunta da mesma forma como eu fiz essa pergunta quando o Rubinho vinha com esse papo, porque eu sou só um brasileiro. Qual é a lógica de uma equipe do tamanho da Red Bull entregar um equipamento diferente para os seus dois pilotos, principalmente tendo, no caso da Red Bull, dois pilotos de níveis técnicos tão diferentes? Eu não vejo também. Por isso que eu falei, se eu fizesse a pergunta para o Mate, eles ligam o telefone. Assim... Eu não vejo razão. Dificilmente a gente vai saber a verdade disso aí. Mas se um dia a verdade vier à tona, eu ficaria surpreso. Não vou dizer que não é possível que isso aconteça. Eu também ficaria surpreso. É possível. Mas eu ficaria surpreso pela lógica. Porque não tem lógica. Não tem lógica. Do mesmo jeito que não teve... Agora, do mesmo jeito, por exemplo, que não teve lógica a Ferrari mandar o Schumacher, mandar o Barrichello deixar o Schumacher passar na alça em 2002. Aquilo lá não teve lógica nenhuma. Mas fizeram. O caso agora da Red Bull é uma coisa totalmente sem lógica. Podem fazer? Podem fazer. Só existe um caso de equipe grande que eu me lembro, assim, que deu dois carros diferentes para os dois pilotos, inclusive com o pai do Verstappen, que era o Schumacher e o Jos Verstappen, que tinham duas Benettons que eram completamente diferentes umas das outras. Isso. Né? Inclusive a do Schumacher era um tanto quanto ilícita, mas eram carros diferentes, né? Foi o único caso que eu me lembro. De resto, o que tem por exemplo, na Red Bull teve aquele caso famoso que eles deram uma asa nova lá pro Vettel e o Weber ficou bravo, mas isso aí... Mas isso acontece muito. Acontece, isso acontece. Teve um ano, por exemplo, que a Ferrari disputou as primeiras corridas do campeonato, foi em 2002. O Schumacher tinha o carro de 2002, o Barrichello tinha o carro de 2001. Mas isso não é sabotagem, isso aí é porque você não teve tempo de terminar o carro, só ficar pronto Você vai dar o carro para quem? Agora, o Norris recebeu as atualizações antes do Piastri, porque a equipe confia mais no Norris. Confia mais no Norris. Então, só tinha um, pronto. Exatamente. Agora, vamos lá. A Red Bull foi lá e deu atualização para os dois pilotos no GP da Hungria, não foi? Aí o Pérez saiu para o treino. O Pérez enfiou as duas rodas na grama, rodou e bateu. Aí você, o Christian Horner, você faz o quê? Você mata o cara ou você não dá de novo a atualização? Lógico. Entendeu? Então, desculpa quem acha isso. Desculpa, pode ter lógica. Vai dar para o Vespa, tem que dar. Mas tem que dar para o piloto mais confiável. Você tem a atualização, que você só consegue dar para um piloto para o outro, e aí vão dar para o Verstappen, e tem que dar, porque o Pérez, se derem para ele enfia duas rodas na grama, roda sozinho e bate. A verdade é essa, não somos nós que estamos inventando. Não é porque o carro é sabotado, ele foi lá, fez uma barbeiragem e bateu. E existe a outra coisa que não, eu vou garantir que o meu piloto número 1 ganhe e vou dar um carro para ele melhor do que o do outro. Eu acho muito difícil que isso aconteça. As pessoas citam o caso do GP de Miami, que a Red Bull deu mais potência para o Verstappen para ele se recuperar e depois não teria dado para o Pérez. Mas, gente, isso é decidido em reunião. O Verstappen estava largando lá atrás, era o início do campeonato, eles ainda não tinham muita ideia do tamanho da vantagem, eles queriam garantir que o Verstappen se recuperasse, deram mais potência para ele. Depois, quando o Pérez começou a largar atrás em todas as corridas, se eles começarem a dar mais potência para o Pérez, toda vez que eles largarem mais atrás, eles vão quebrar todos os motores, porque ele sempre larga mais atrás, não é? Então, sim. Ele não foi porque 5 vezes, vai dar mais potência 5 corridas por cada corrida. Então, assim... Vai quebrar o motor, é isso mesmo. Assim... Então, acontece. É isso. Eu, de novo, assim, se vier à tona um dia esse caso, seja daqui 20 anos, eu vou ficar surpreso, mas tudo bem, pode acontecer. Eu acho muito difícil, mesmo, muito difícil. Se o Pérez fosse um puta piloto e estivesse tomando, assim, esse vareio, e falar, se fosse o Norris lá e estivesse tomando esse vareio, aí a gente ia desconfiar muito. Tem uma coisa esquisita. Mas o Pérez, né, é um bom piloto que sentou na Red Bull e não foi. Não tem nada de anormal. Mas eu já mudei de ideia da relação então, com Pérez. E eu também não vou ficar aqui defendendo o Pérez, porque nesse momento é indefensável. Mas, assim, no momento, não me parece ter nada de estranho. Não. Não me parece ter nada. Eu também acho. Eu também acho. E outra, você fazer isso, a Red Bull seria até um risco para ela, assim, se colocar muito nas mãos do Vespa, entendeu? Entendeu? Quer dizer,
Não que eles já não estejam, né? Né? Não que eles já não estejam. Quem ganha é o Vespa, não é o carro. O carro tá lá, meu Pérez tem o mesmo carro, e aí que merda que é. Entendeu? Quer dizer, eu acho que a Red Bull não ia fazer isso, não. Duvido que faça. Só como daqui a 10 anos se aparecer alguma coisa. Né? É que eu não vejo sentido, assim, realmente. Se fizer muito sentido. Tem nada que me faça, sei lá, se o Verstappen fosse austríaco, filho do Master Cheats, não sei tal, aí você fala, pô, aí até que tem, mas não tem nada, né? Não tem sentido nenhum. Bom, vamos lá. E o Pérez ainda leva um patrocínio de 30 milhões para a equipe, ou seja, faz menos sentido ainda. O Henrico Zampoli, última pergunta aqui, porque a outra do Mr. Anderson é a mesma, eu acho. Não é? É a mesma. Assistam ao board do carro do Verstappen na corrida e vejam que quando ele chega no Hamilton, ele abre o DRS, mas não consegue passar. Parece que está com o motor no modo safe. Em um determinado momento, o engenheiro manda o Verstappen mudar o motor e na próxima volta, na reta câmbio, o carro do Vespa grita alto e engole a Mercedes do Hamilton. Pergunta, o motor Honda está sobrando ou é impressão minha? Não, aí eu acho que sobrando não. Né? A informação que a gente tem é que com a Red Bull podendo fazer o mapeamento dela e ela arriscando mais do que a Honda gostaria, então, né, com essas duas atenuantes aí, o motor é o melhor hoje da Fórmula 1 porque não quebra. Porque a Honda não queria fazer isso porque ela achava que o motor podia quebrar, mas não quebra. Então a Red Bull estava mais certa do que a Honda, ou seja, vamos melhorar um pouquinho esse mapeamento, né? E vamos ficar monitorando isso aí, entendeu? E deu certo. Então eles estão com o motor. É um pouquinho melhor, mas não é nada demais, é pouca coisa. E o Vespa devia estar no modo de motor menor e para ultrapassar usou o modo de motor maior. Isso acontece muito, não só com ele, como com outros pilotos de outras equipes também. Então, isso aí não tem nada demais. O Hamilton talvez já estivesse no modo de motor que não dava para pôr mais potência. Por isso que o engenheiro do Hamilton falou usar tal modo para se defender, porque eles também fazem. Ou aquela velha história de, ele não é seu adversário, então, tipo assim, não vai gastar motor com esse cara, porque ele vai te passar de qualquer jeito. Exatamente, né? Porque é um risco, toda vez que faz isso, é um risco do motor quebrar, entendeu? Então, eles têm que pesar se vale a pena o risco ou não. Se vale a pena ele perder uma posição ou quebrar e não marcar nenhum ponto. Então, é isso. Muito bem, finalizando então esse Loucos para o Automobilismo. Muito obrigado a você que mandou perguntas aí para nós. Muito legal hoje. A gente volta na próxima semana. Eu e Fábio Campos, o Adalto vai estar de férias, né? Eu vejo vocês só na outra semana. Na outra semana, vai estar lá curtindo seu chazinho com torrada. Mas nós estaremos aqui, não se esqueçam, do nosso especial da temporada de 2008. Tem muitas revelações para vocês. Valeu, vocês se surpreenderão com esse especial. Quero ver, hein? Se eu tiver com acesso lá, que não vai ser fácil, eu vou assistir de lá. Não, pra quê? Depois você assiste, vai curtir suas férias. Um grande abraço para todo mundo e até o próximo Loucos. Valeu!